Sabe essa sensação que tem alguma coisa estranha no ar? As zapatistas do México costumam ficar horas nos seus postos de observação lá no alto, olhando para ver quem vem e o que está acontecendo. Elas dizem que quando você fica muito tempo nesse posto, você já não consegue enxergar direito o que está vindo. Fica tudo meio confuso, se o que está vindo é uma mudança e que mudança que é essa. Em 2015, elas perguntaram para as companheiras da Marcha Mundial das Mulheres: somos só nós que estamos vendo isso? Ou tem mais gente com a impressão que tem uma tempestade vindo aí? Esse é um filme feito no calor do momento, mas não deste momento. Você tem que sair dali porque ali vai ser o Parque das Olimpíadas, por exemplo. Mas não é as Olimpíadas que está me tirando, e sim as empreiteiras futuramente que vão fazer um bairro ali. Se as multinacionais invadem os territórios em África e outras regiões do mundo em busca dos recursos naturais, em busca da terra, da água, enfim, as pessoas acabam perdendo os meios de vida, então são obrigadas a migrar em busca de melhores condições. Daqui a 20 anos, 30 anos, se continuar desse jeito, né, só vai ter nossas fotos, né, nos quadros de grandes restaurantes, né? Vai ter nossas fotos nos filmes, né? Vai falar foi, né? Durante quase um ano, a gente rodou 10 estados do Brasil, buscando histórias de luta das mulheres, histórias que não costumam ser contadas. Era 2015, ano da 4ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. O tema era Corpos e Territórios. De norte a sul, dava para sentir na pele o avanço conservador. O que a gente não sabia é que 2015 também era a véspera do golpe. Golpe que afastou a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. São todos interesses econômicos. Ou a gente olha para isso, a gente vai achar que é só porque os pastores estão preocupados com a sexualidade das mulheres, com a sexualidade dos homossexuais. Gente, são homens de negócios. Não existe ideologia de gênero. O que existe é a velha ideologia do patriarcado e um esforço sobre-humano de controlar o corpo das mulheres. Porque em toda a história da humanidade, quando a vida está em risco, as mulheres é quem vão para a luta. Tocantins foi nosso primeiro destino. Você tem nessa sociedade nossa individualista uma coisa de ter uma mulher super poderosa que vende muitos livros, ou que dá muitas palestras, ou que, enfim, é dona de várias terras e de empresas do agronegócio, e ela é a poderosa sozinha. Mas, na verdade, a gente vê no feminismo, a gente tenta recuperar no feminismo, que o avanço das mulheres é um avanço coletivo, que as nossas ideias a gente tem a partir desses espaços que a gente está junto, de ouvir as outras, de aprender com a experiência, né, das nossas companheiras, e assim a gente vai avançando. O agronegócio é algo que é muito presente na nossa vida, tanto nas mulheres do campo, quanto também nas mulheres da cidade, que inclusive o Estado gosta de divulgar, né, como o Estado empreendedor, o Estado do agronegócio, da produção em grande escala, mas que na verdade tira as nossas famílias do campo para produzir soja em larga escala. O nosso Estado está nos primeiros rankings dos índices de violência, dos maiores números de violência contra a mulher. Para além de ter essa cultura de pertence do território, tem essa cultura também de pertence dos nossos corpos. É como se tudo fosse um pacote só. Eu estou aqui porque eu estou representando as meninas Carajá-Xambeuá, as mulheres de lá. A gente está querendo interagir o grupo, querendo colocar o núcleo feminista dentro das aldeias, respeitando os limites culturais. As mulheres indígenas Tocantins, elas são mais vistas para
para ficar dentro de casa, cuidando das crianças. Aí, tipo, a gente está querendo quebrar mais um pouquinho essa regra. Na hora que a moça falou dos homens, tudo que ela falou assim, olha, a casa tem que ficar principalmente no nome das mulheres, porque quando elas se separarem, elas não verem ficar desamparadas e ela tem um local que elas possam criar os seus filhos. Não é certo? Tem homem ali que tem certeza que ele se ofendeu, mas nós, mulher, para nós foi bom. Não foi bom? Claro. Assim, principalmente, olha, a dona Bena ficou um pouco chateada, porque ela é branca, né? Ela disse, só vou fazer casa para pessoas, como as mulheres negras e as brancas. Mas ela falou em mulheres. Ela quis dizer, falou em mulheres, são todas, geral, negras. Todas, não... Negras, brancas. Porque se você vê uma modelo, é muito difícil você ver uma modelo escura. Você vê mais modelo branca. Agora a gente não pode falar, vai né? fazer Tem que uma falar televisão, vai fazer uma novela, é muito difícil você ver um protagonista, o papel aqui, bacana, principal negro, mas é branco. É o racismo. Viu? Se você vê um comercial de cerveja, vem aquelas mulheres loironas, bonitonas, aquelas mulheres... É muito difícil você ver uma negra. Você tá entendendo? Mas isso é caso do racismo. Então, tudo isso, a gente, quando fala assim, pra gente negro também se sente um pouco... ofendido. Todo tipo de opressão. Somos contra o machismo. E o agronegócio, que tem prejudicado o nosso meio ambiente, e a vida de milhares de pessoas do nosso estado. Foi um ato simbólico, para mostrar que quem está ganhando com o agronegócio não é o Brasil, muito menos a população. O estado de Tocantins, até pouco tempo, era um estado da pecuária, né? Ainda tinha muitos ribeirinhos, tinha os pessoal de assentamentos. Com o avanço do agronegócio no estado, que está muito grande, já dificultou, além da violência que já se tem, a violência doméstica, agora tem a violência do agronegócio, do agrotóxico com as mulheres. E a gente está tentando trabalhar o máximo possível a questão agroecológica, né, a agroecologia, para poder a gente tentar transformar isso e não deixar que as nossas mulheres do campo vá para as periferias das grandes cidades, que é o que mais está acontecendo. Era 17 de abril, dia em que a MST relembra a memória dos trabalhadores assassinados no massacre que aconteceu na cidade de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. A gente estava buscando entender como as histórias de vida das mulheres se misturam com as histórias dos movimentos sociais. Nesse dia, a gente conheceu a Eleusa. Ela é mãe da Amanda, que aparece lá no começo. A Eleusa teve que se afastar da luta depois do massacre de Eldorado, mas acabou voltando, junto com a filha. Eu abandonei lá por a violência, que também
participei de uma lista negra que nesse ano, nos anos 80, 90, tinha muito no Pará essa lista negra dos marcados para morrer. Então eu fazia parte. Aí como a gente assim, os orientadores da gente, os direitos humanos, aí eles resolveram como foi assassinado e teve muita perseguição, tanto para mim como para o pai dos meus filhos, que hoje é meu ex-marido. Toda a gente foi sindicalista muitos anos lá. Aí eles orientam a gente para a gente sair, porque todos que foram para ali morreram. Aí ele orientou a gente passar uns 2 anos fora. Inclusive ajudou até financeiramente para a gente sair lá da região de Eldorado para dar um tempo fora para depois a gente voltar. Mas como a gente passou 3, 4 anos, aí a gente tinha já se agasalhado e a gente resolveu mesmo abandonar a luta por um tempo, até criar os filhos, né? Mas assim, nunca abandonei de vez, sempre tô participando, assim, né? Mas mais assim, devagarzinho. Fato. Brasil de fato. Fato. É. Sapo. Brasil de sapo. Peraí. Cláudia, Edna. Não desistiram muitas, né? Se o Otávio não quiser ser filmado também, só dá um toque, mas a gente está fazendo um documentário sobre a ação, sobre a 4ª Ação Internacional da Marcha. E a gente vai filmar o ano inteiro, todas as ações, então essa aqui é a primeira que a gente está indo. Tem umas outras companheiras nossas que estão em Palmas agora. E aí a gente está indo no rolê, fazendo esse documentário, e se alguém quiser trocar uma ideia sobre o coletivo também e tal, estamos aí. Enquanto o Tocantins lutava contra o agronegócio, Minas Gerais enfrentava a mineração. As agricultoras familiares é que produz 70% dos alimentos que estão na mesa de toda a população. Então nós estamos aqui hoje para dizer que o projeto de mineração não representa os trabalhadores e trabalhadoras. São mais de 200 mulheres aqui reunidas representando as mulheres do norte de Minas, querendo que o senhor venha aqui receber o documento que nós preparamos e o senhor vai ficar aí dentro, promotor! E a gente veio em marcha, são mulheres de vários municípios aqui de Minas Gerais, e também estamos levantando uma questão que são os problemas específicos em relação às mulheres, que não são considerados nos estudos de impacto ambiental. A gente tem uma série de problemas de violência contra as mulheres que acontece quando chega o empreendimento de mineração. Acontece também a exploração sexual de mulheres, de crianças, de adolescentes. A prostituição vai junto com essas obras da mineração. Faz com a mineradora traz, né? Isso, então a gente está aqui trazendo essa carta justamente para reivindicar um posicionamento duro do Ministério Público daqui da região. Vocês sabem, assim, já fez algumas audiências públicas em outros casos, já fomos questionados, principalmente sobre a ação mineradora. O Ministério Público de Minas, eu e mais outros promotores, a gente ajuizou uma ação para que o licenciamento seja suspenso. Tá na Justiça Federal lá em Belo Horizonte. Precisa só do juiz analisar o nosso pedido liminar, isso já foi judicializado. Mas ao mesmo tempo tem várias ações da Carpathian Gold aqui na região. Da Carpathian a gente está em negociação para ver se a gente consegue fazer um termo de ajustamento de conduta com eles, para ver se eles conseguem adequar o empreendimento à nossa realidade. A mineração, ela afeta
a comunidade em geral. Sim, ela mas traz algum benefício, mas para meio ambiente, questão social, ela traz uma série na de verdade, prejuízos. para as famílias do campo, ela traz só prejuízo, porque quando passa um mineroduto ou a própria extração de minério, as terras são tiradas das famílias, não são pagos o valor justo, as famílias não conseguem, o reassentamento das famílias é feito de forma precária, porque não garante a terra, garante só uma casinha mais ou menos, né? Mas a terra para as mulheres continuar produzindo, para a sua sustentabilidade não existe, né? Então a forma que é feita só pensa na empresa, não pensa nas famílias que sobrevivem da terra. E o reconhecimento das comunidades tradicionais que não existe. Então isso não existe. E onde tem comunidade tradicional não pode ter grande projeto lá, porque está violando direito, né? O promotor mandou a gente ficar tranquilo, vocês acham que dá? Já foi pra casa colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que de madrugada pode chegar uma máquina e derrubar sua casa? Já foi pra casa e saber que o governo vai liberar que as nossas terras sejam tomadas e nós vamos pra debaixo da lona? Então, nós estamos aqui dizendo que o senhor promotor que nos recebeu, tome cuidado com os grandes projetos, porque eles estão afetando a vida de todos nós e toda vez que for preciso nós vamos estar na rua. Vocês já estão filmando aí o lamaçal, meninos? Como faz militância sem saneamento básico? Olha o gesto, prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Margarida Alves, presente. Quando o eucalipto veio para o norte de Minas, se falava que o norte de Minas ia virar o oásis brasileiro, que não ia ter nada seco, mas ia ser tudo verdinho. Pergunta se nosso povo ganhou dinheiro com isso. Se alguém melhorou de vida com isso, ó, dedinho. O eucalipto, quando foi plantado, ele já foi pensando, nós não sabemos disso. Pelo menos não sabia, né? Ele já foi implantado pensando nas mineradoras que nem estavam chegando perto de nós ainda. As grandes barragens também é pensada para as mineradoras. E não tudo funciona em torno dessa infeliz da mineradora que está sendo mais importante do que nossas vidas. Isso tudo para garantir a riqueza e a sustentabilidade, a grandeza de outros países. Eles chegam assim, o governo mandou para fazer pesquisa na sua terra. E o que tem perto do subsolo é do governo. Isso eles chegam dizendo isso para intimidar a gente. Ó pessoal, e vocês mulherada, prestem atenção. Nós, mais do que os homens, nós temos mais autonomia de falar, aqui não. Aqui não. A riqueza do subsolo é do governo, mas o solo é meu. 20 centímetros aqui é meu. Então a gente tem que dizer não. Ó, você vai esperar. Eu vou reunir, vou procurar me informar. Eu vou procurar quem sabe explicar isso, para depois eu dizer para você se eu deixo ou não você entrar. Então não assinem nada se vocês não souberem o que vocês estão assinando. E se vocês não souberem, vão procurar e falar assim, eu vou assinar, mas daqui que eu vou levar para o advogado ler para mim, eu vou lá no sindicato pedir informação, eu vou ligar para a federação, eu vou ligar para onde for, mas não assinem nada sem saber o que vocês estão assinando. Incrível que pareça, semana passada, o defensor público, salvo engano, o doutor Gustavo, me devolveu meus documentos e saí de lá arrasada, falando que as nossas terras da União. Porque a rede ferroviária chegou lá em 1944 e hoje já tem uma mineradora, como o Lúcio disse, que tudo isso eles vêm planejando para explorar a nossa cidade. Fome é ruim demais. Vai chegar no fim ainda, no coração vai chegar. É só um pedacinho que eu estou repetindo. Desde que horas que vocês estão aqui? Não dormiu nada. Nada, minha filha. Nós chegou ontem, era 9 horas da manhã, não dormiu e está aqui até agora. E amanhã aí vai cortar certo. Não dá não. Quantas pessoas será que estão comendo aqui? Aqui tem mais de 1.500 pessoas.
Só aqui, fora da escola. Ô, gente, se vocês não trazerem o prato, não, eu vou fazer uma vaca atolada à tarde. Não vai comer. A Lourdes falando com a mulher, que a Naomi implicou com ela por causa da palavra de ordem, Estado é laico. Você acredita? Sério? É, falou assim que. Falou com a Lourdes, falou assim, Lourdes, você sabe o que é Estado é laico? Tinha que ir lá e falar com a menina pra parar de falar essa coisa do Estado é laico. Aí a Lourdes falou, não tô entendendo, porque ela falou, não, porque Estado é laico é esse povo que não acredita nada em Deus. Não, daí falou assim, da próxima vez que você vai falar isso, você me avisa que eu não vou. Pessoal, não vamos deixar buraco aí na frente, não, ó. A batucada vai no meio, a fileira acompanha as casas lá na frente. Pronto, 2 filas, mulherada. Acho que agora eu tô organizando. 2 filas, entre na fila. Achei difícil a chegada até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. As mulheres ela têm que entender que ela não é diferente do homem, ela é igual ou até mais do que o homem, porque ela se esforça bem mais para poder ter as coisas dela do que os próprios homens. Hoje a mulher, ela é o chefe da família. É as mulheres que vão mandar no mundo e elas têm que dar valor nós mesmos, nós que sempre temos que dar valor às mulheres. Todas as mulheres nós temos que dar valor. Esse era um grupo de mulheres do Brejo dos Crioulos, uma das maiores comunidades quilombolas de Minas Gerais. Eles chegaram nas margens do Rio Verde Grande no século XVIII, fugindo da fome e da escravidão, numa terra que estava vazia por conta da malária. A partir dos anos 60, depois que o governo federal desinfetou a região, aquelas terras viraram alvo do agronegócio e da mineração. E os quilombolas caíram na mira de empresários e de fazendeiros. Essa é uma luta que dura até hoje. Naquela noite, a voz das mulheres do Brejo dos Crioulos foi ouvida na cidade toda. Poucos meses depois que as mulheres saíram às ruas para denunciar os impactos da mineração, Minas Gerais ganhou as manchetes do Brasil e do mundo. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton, se rompeu. A lama tóxica varreu a cidade de Mariana, matando pessoas e destruindo casas. Mais de 48 milhões de metros cúbicos de lama contaminaram o Rio Doce. Em janeiro de 2019, uma nova barragem se rompeu, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. 7 anos depois do crime de Mariana e 3 anos depois de Brumadinho, a população atingida ainda cobra a construção de moradias, a remoção dos rejeitos dos rios e a responsabilização criminal dos envolvidos. Estão matando um corpo negro. E isso tem que ser pauta de todos os coletivos, todos os movimentos, porque são esses que estão morrendo, são as mulheres pretas que são. Todas essas, e não são essas, não são só essas que estão morrendo, mas todas essas são mulheres pretas. São mulheres que têm a sua vida completamente modificada, sabe? O seu psicológico abalado, a sua forma de existir transformada, né? Para mim, o PP não é unidade de polícia pacificadora, é unidade de porrada em preto, né? E trata todos nós como inimigos internos. Sou uma mãe de 3 filhos homens e o meu filho do meio se tornou autor de ato infracional aos 15 anos de idade e veio ser assassinado aos 20 por esse estado, né, que nós estamos nele, que é o Rio de Janeiro. Estamos ficando empoderados, sim. Estamos lutando, estamos dizendo, chega de matar os nossos filhos.
Eu não parei filho para ser assassinado por policial. Eu não parei filho para não viver. Então também a mulherada que está perdendo filho, está vindo para a luta, mesmo com toda a dor. E dizendo que não só tem que culpar o policial que atirou, mas tem que mudar esse estado, tem que mudar esse país. Tem que A gente conhecia o movimento de mulheres logo no começo, na década de 90, mas era muito difícil para nós, porque a gente saía lá de Heliópolis para discutir quem matou, para discutir o Laguinho, matou a mulher dele naquela época. As feministas, elas eram muito intelectuais, né? E era muito pesado aquela linguagem para nós da periferia. E a gente ia para lá, às vezes nem entendia nada, mas a gente ficava um pouco com vergonha também, que era muito mulher inteligente, né? Que sabia, né? Lia muito. E a gente quase não tinha nem luz, né? Nem para dormir, que dirá para ler, né? Apesar de você não entender o que é o feminismo e não entender essa palavra, tem muito disso nas mulheres negras, que elas são feministas porque elas têm o exemplo máximo do que é o feminismo dentro da casa delas, assim. A periferia onde eu moro, ela nunca foi ocupada pelo exército, nem pelas UPPs, mas ela é ocupada pelo tráfico, que também é uma forma de militarização, né? E às vezes a gente tem a nossa casa invadida, ou pelos traficantes, ou pela polícia, porque a polícia acha que todo mundo que mora na favela é bandido, e o traficante que quer fugir da polícia, ele vai invadir a sua casa e ele não quer saber se você não tem nada a ver com aquilo ou não. E a gente fica no meio do fogo cruzado como escudo. Os caras do exército passavam de carro ali em Olaria, apesar de não ser dentro do complexo, ser já um lugar mais asfalto, mas era caminho de acesso para subir no complexo. E passava aquele caminhão com aquele bando de homem fardado com a roupa do exército e eles ficavam mexendo com as mulheres no meio do caminho, assim. Um bando de homem velho, escroto, mexendo com menininhos de 16, 17 anos, fazendo psiu, chamando de linda, com um fuzil na mão, assim. E você vai responder o quê? Papel e caneta e redação soaram como uma solução. E mesmo em meio a tanto abuso de machismo e segregação, a poesia muito formosa se formava em seu coração. Selva de concreto, Príncipe e Babilão. Coloca a base, cada freestyle é uma oração. Os olhos das minas indianas, brancas e negras por aí, favela por mim, a mãe por todas as discursos sinceros sem falsa modéstia, claro. Já tô cansada de ouvir tudo que vocês estão me impondo, agora vocês que vão ter que me ouvir, vocês vão ter que me engolir, assim. Vocês gostando ou não do discurso, é isso que eu tenho pra falar. Eu vou rimar independente do que aconteça, a base treme, é que estremeça, a minha voz vai lá pro céu, tá ligado quando isso tomba tipo a torre de papel, aqui eu vou rimar com a mana, ai caralho, esculacha nessa base do embalo, Carol do som aqui de Vila Isabel, tá ligado meu parceiro Terra de Noel, então nem chegando nessa rima aqui em praça, a minha irmã tão aqui tudo na praça. E contamos com a presença desses homens trabalhadores, defensores do Estado, da propriedade e nação. Nosso muito obrigado. Eu quero o fim da polícia militar, não acabou! A mãe que chora, o Estado que devora, o pai já foi embora, vou na fé que ainda ora. Se revoltou, foi pra fora. Só não pode enlouquecer. Pegar numa arma é tudo que eles querem de você. Limpa o sangue com a camisa e manda, tem que ser. Não vou me sujeitar, tenho tanta coisa pra falar e vou falar. Pra gente é mais difícil, pra gente é mais difícil, mas eu vou continuar, mas eu vou continuar. Resistência! A Vila Autódromo é uma comunidade que foi formada por pescadores, na região onde hoje é a Barra da Tijuca, no Rio. Aquela área ficou bastante cobiçada pelo setor imobiliário. E desde os anos 90, a prefeitura ameaçava remover o bairro, alegando que causava dano estético e ambiental para a cidade. Quando o Rio foi eleito cidade-sede das Olimpíadas de 2016, o fantasma da remoção apareceu de novo. Dessa vez, com a justificativa de dar lugar ao Parque Olímpico.
uma concessão de uso na Vila Autódromo, onde eu moro até hoje, por 23 anos. E agora esse meu direito está sendo meio ameaçado, né? Nós estamos passando por uma remoção, que essa luta já tem 25 anos, não é da agora. É uma luta grande. Cada ano eles criaram alguma coisa, vários tipos de obstáculos para nos tirar de lá. E agora, com a Copa e com as Olimpíadas, ficou difícil de segurar todo mundo dentro da comunidade. Os funcionários do município ficam incendiando você, dizendo que se você não sair, você vai perder tudo. Ali vai ser o Parque das Olimpíadas, por exemplo. Mas não é as Olimpíadas que estão me tirando, e sim as empreiteiras futuramente que vão fazer um bairro ali. Então eu não acho isso justo e não acho correto que eu tenha que sair da minha casa, porque depois vai ter um novo bairro e vai vir novos moradores. Se eu estou ali há 23 anos, tenho família há 40, por que nós que estamos tanto tempo lá temos que sair? No dia 8 de março de 2016, Penha recebeu a medalha de Mulher Cidadã da Assembleia Legislativa do Rio, por conta da sua luta na Vila Autódromo. Nesse mesmo dia, a casa dela foi demolida. Toda a comunidade foi removida. Depois de muita pressão dos moradores e de uma rede de apoio, o caso virou símbolo da luta pelo direito à cidade. E por conta de um processo judicial, a prefeitura foi obrigada a construir 20 casas. Cerca de 15 famílias conseguiram permanecer, numa rua com 10 casas iguais, menores do que a que eles tinham antes. Maria da Penha foi uma das moradoras assentadas. Ali foi criado o Museu das Remoções, um projeto comunitário que reúne memórias da Vila Autódromo. O Rio segue com as remoções. Então tá, a gente precisa da tarefa de segurança da nossa ação. Não vai ter água. E as mulheres são bem organizadas, né? A gente vai ser sucesso e eles vão perceber essa organização. Em cada lugar que a gente passava, as histórias iam se conectando. E foi no Vale do Ribeira que a relação entre corpo e território ficou ainda mais nítida pra gente. Muitas comunidades quilombolas, indígenas, pescadoras artesanais, e é uma região onde tem a maior área contínua de Mata Atlântica. Vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra? Tem, né, gente? Tem. Apesar do tempo todo o discurso de que não tem, que tem que tirar as pessoas da área, fazer parte de porteira fechada, administrado por uma ONG que vai cobrar de quem for visitar o parque. Essa área, essa natureza só existe porque tem o quilombo São Pedro, porque tem o quilombo Sapatu, porque tem as bananinhas, porque tem comunidades que viveram aqui. Você olha assim, uma imensidão de terra, e você não pode fazer nada. As pessoas viviam e sobreviviam das suas próprias terras. Hoje, elas não podem plantar no quintal da sua casa. Por quê? É porque não dá para por causa dos parques. Né? Nós estamos sufocados por 2 parques. O parque de Jacupiranga e o parque da Resex de Cananéia. E eles agora estão fazendo um projeto para unir os 2 parques para fazer um parque. E a nossa terra? Como? Eles fizeram parque com vocês dentro? Nós dentro. Isso, por enquanto, que a gente conseguiu até agora foi não aceitar dinheiro, ajuda das marcas que exploram as mulheres e que querem dar dinheiro para nós, né? Como a Avon, a Jequiti, a Natura, né? Que quer dar brindes e quer ajudar a nossa gestão do movimento, mas explora as mulheres. Né? Todos os alimentos agroecológicos, eles são orgânicos, mas não necessariamente todos os orgânicos, eles são agroecológicos, né?
Então, por exemplo, você pode ter orgânicos que reproduzem a lógica da monocultura, né? Ah, todos esses alfaces são orgânicos, mas são todos envenenados, só tem alface, né? Então, também pensar que a agroecologia traz essa outra visão, né? Eu não pude estar aqui ontem para fazer a troca de semente, eu não tinha semente, mas eu estou trazendo mudinha de salsa crioula para a menina levar lá para a cidade dela. As famílias rurais têm mais dificuldade ainda nessa relação da mulher, o trabalho, a divisão de tarefas, porque a mulher, ela não tendo autonomia financeira, ela fica na dependência de todas as outras coisas. E quando você trabalha no sítio com seu marido, com seus filhos, aí ele vende a produção, o dinheiro vai para a conta dele. Quando você vai brigar, né, quando você vai lutar contra a violência, por exemplo, você deixa a sua casa e deixa o seu emprego também. A minha comunidade vizinha, que é Ipapunduva, há uns anos atrás foi construída uma ponte. E essa ponte trouxe homens de fora. E esses homens eles se envolveram com mulheres da própria comunidade. Então, causou não sei se eu digo prostituição, não sei qual é a forma que eu falo. Mas chegou a separar casais, chegou meninas ficar grávidas. Acabou a construção, os homens foram embora, as meninas ficaram com os filhos. E até hoje não resolveu o problema. Então, o medo da gente é que aconteça a mesma coisa. Vindo da barragem, vai vir homens de fora, porque não vai pegar pessoas ali. É uma ilusão quem acha que vai dar emprego. Então, com isso, possa acontecer o mesmo, começar a prostituição com as nossas mulheres das comunidades. Colocaram que a situação delas acaba sendo pior do que a nossa situação em São Paulo. Porque aqui tem mulheres que fazem programa por uma passagem de ônibus. Então, esse encontro, para mim, é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar mais esse grupo de mulheres aqui do Vale do Ribeira e, junto com elas, buscar solução para esse problema, que é um problema social. O que a senhora está achando daqui de Registro? Demais de bom. É um lugar excepcional, foi uma escolha felicíssima, porque é uma região onde as pessoas deram a vida por mais liberdade e onde o exército chegou a jogar bombas de napalm aqui sobre a população na região de Capelinha. Pois é, naquela época, ele era deputado federal e coautor de um projeto de lei que tentava revogar o atendimento às vítimas de violência no SUS. Além disso, ele também tinha praticado assédio moral contra a deputada Maria do Rosário. Tem gente para lutar mesmo. Sem comida não tem revolução, quero chegar logo nesse rolê. Não lembro. Gente, a animação, vamos fingir que a galera tá empolgada. Gente, vocês já ouviram a da unha? Não, como é que ficou? Marcha mulherada, marcha, molha o pé, mas não faz a unha. Marcha mulherada, marcha, molha o pé, mas não molha a unha. Viemos de todo canto tirar o sossego de Eduardo Cunha.
Viemos de todo canto pedir a cabeça do Eduardo Cunha. Todo mundo! Marcha, mulherada, marcha, molha o pé, mas não faz a unha. Marcha, mulherada, marcha, molha o pé, mas não faz a unha. Viemos de todo canto pedir sossego do Eduardo Cunha. Viemos de todo canto pedir a cabeça do Eduardo Cunha. Marcha, mulherada, marcha, sua bandeira na mão, empunha. Faz o trabalho doméstico, Joãozinho. Lava sua roupa, tira o lixo, Joãozinho. Faz o trabalho doméstico, Joãozinho. Oh, fica sozinho. Hey! As mulheres sabiam que ia passar um ônibus para levá-las. Então elas acampavam, findeira estrada, sabe? E muitas passaram horas acampadas, com medo de perder o ônibus. Ali elas faziam suas coisinhas, acendiam fogo, sabe? E armavam a barraca. Então a gente viu uma barraca vermelha, eram as margaridas. Aí, conclusão, fomos enchendo o ônibus. Quando chegou em Brasília, estava lotado. Saiu de Guraçaí só com 2 pessoas. Aí também entrei em alguns movimentos sociais, participo do movimento de moradia do Guilherme Bolo. E a gente está na luta e vou conseguir um apartamento para o ano. Então, nessa primeira que a Lemir foi, por exemplo, uma das reivindicações das mulheres era ter documento, ter titularidade da terra junto com os homens, porque no Brasil e em várias partes do mundo quem é dono da terra são os homens, né? Então, elas conseguiram muitas coisas, nós conseguimos muitas coisas. Então, a partir da Marcha das Margaridas, várias reivindicações viraram política. Então, para vocês terem uma ideia, quem é de São Paulo está acostumada quando precisa de um RG, de um documento, vai no Poupa Tempo. Não tinha isso no campo. Então, várias mulheres não tinham RG, não tinham CPF. Se você não tem RG, não tem CPF, você não é uma cidadã que pode acessar a política pública. A outra coisa também que a Marcha das Margaridas conseguiu foram as unidades móveis de atendimento às mulheres vítimas de violência, que são ônibus que vão pelo campo, né, vão de lugar em lugar para dar informação, para acolher as mulheres vítimas de violência, para conseguir enfrentar a violência contra as mulheres. Tudo isso é conquista. Isso só aconteceu porque vieram 10 mil mulheres, 50 mil mulheres, 80 mil mulheres, e agora vamos todas de novo para as ruas de Brasília, né? Chegou a hora de defender nosso pedaço de chão. A terra é nossa, isso por direito. Respeite nossa tradição. A nossa luta é por terra e água, do litoral ao sertão. Lutamos por igualdade, com liberdade, garantir o pão. Vem, companheiro, chega de indecisão. Vem e engrossa a fileira, desfralda a bandeira da libertação. Vem, companheira, esse é o nosso momento. Venham de todos os lados e de braços dados entrar no movimento da pesca artesanal. A senhora anda, né? Oi, minha filha, eu já andei tanto me procurando. Olha outra pescadora valente aí. Parecia que a gente não estava conseguindo avançar em muita coisa naquele ano. Era como se a Dilma tivesse sido eleita, mas não estivesse governando. Ou não pudesse governar, de fato. O povo não é povo! A marcha é de povo! O povo não é povo! Margarida Alves! Margarida Alves! Somos todas Margaridas! Deve a presidenta Dilma estar orgulhosa de presidir um país que tem o povo da qualidade
das mulheres que compõem a Marcha das Margaridas. Durante a campanha, a presidenta Dilma dizia que democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é o povo se manifestando, andando nas ruas e exigindo conquista cada dia maior e cada dia mais. Marcha, mulher, marcha, molha o pé, não faz a unha. Viemos de todo o Brasil, cortar a cabeça do Eduardo Cunha. Fora Cunha! Essa era a principal estratégia da marcha naquele momento. Tirar o deputado Eduardo Cunha para barrar a abertura do impeachment da Dilma e tirar o ministro Joaquim Levy para barrar as medidas econômicas da Dilma que iam prejudicar a vida das mulheres. O Eduardo Cunha é o grande inimigo, né, da classe trabalhadora e das mulheres, que tem tocado uma pauta conservadora, atacado os direitos das mulheres. A gente teve a tentativa de ampliar as cotas de mulheres e a maioria que sustenta o Eduardo Cunha é exatamente a mesma maioria que votou contra a cota de mulheres na pseudo-reforma política que o Congresso fez. Essa maioria é a maioria que o tempo inteiro breca a democratização dos espaços de poder. E a gente sabe que quanto menos democrático é um espaço político, pior para as mulheres. Eu sou Maria de Luz, sou quebradeira de coco, estou adorando nossa passeada e com fé em Deus nós chegamos lá. Qual que é a principal luta de vocês aqui hoje? É terra, água, direitos humanos. Está perguntando para mim, mas estou respondendo que ela é minha filha e ela... Certo. Viu? Contra a violência. Aqui dentro dessa fruta tem isso aqui. Nesse aqui nós tiramos o óleo, fazemos os azeites. Para temperar, e o sabão e tudo. Bueno, en este momento nosotros estamos apoyando a la Marcha de las Margaritas, a las compañeras a nivel internacional desde Bolivia, bueno, siempre viviendo la democracia y respetando los derechos de las mujeres. Así también pedimos respeto a nuestra compañera Dilma, entonces estamos en solidaridad y en apoyo a ella. São as mulheres da Marcha Mundial. A gente perde muitas companheiras do feminismo. Muita gente tem a impressão de que é só ganhar pro feminismo, daí essa mulher vai militar o resto da vida. Não é assim, porque a vida é muito dura. E tem mulheres que ao começar um relacionamento param de militar, ou quando tem filho param de militar. E a gente consegue com a marcha fazer um pouco essa transição também, né? De às vezes começar no movimento misto, ter um contato com o feminismo e continuar militando através da marcha. O movimento sindical, ele é um espaço muito masculino, né? Para as mulheres é muito difícil participar do movimento sindical, porque a gente tem uma realidade de muito assédio, de muita dificuldade de se colocar no espaço público, de ter a fala cortada e de trazer mesmo uma mulher que está no mercado de trabalho para participar, por exemplo, de uma assembleia no sindicato é difícil, porque ela tem uma jornada de trabalho doméstico pesada, que se ela for para uma assembleia, por exemplo, quem é que vai lavar a roupa dela, ou lavar a louça, ou ficar com o filho? Aqui estão mulheres decididas que desafiam todos os dias estruturas e relações opressoras profundamente enraizadas na nossa sociedade. Já não são mais as que ajudam, são as que produzem, são as que transmitem saberes, são as que contribuem para preservar as sementes, são as que lutam contra a mercantilização da natureza, se rebelam contra todas as tentativas de golpe e de cercamentos. E afirmam que a democracia que nós conquistamos
ninguém nos tirará. Encerro com as palavras de Lenine, que descrevem muito bem a tarde de hoje. Eu, cantando numa festa, ergo meu copo e celebro os bons momentos da vida. E, nos maus tempos da lida, eu envergo, mas não quebro. Margaridas, nós podemos envergar, mas nós não quebramos. Nós seguimos em frente. Muito obrigado. Quando nós começamos na primeira luta, não era democracia, na verdade. Então, a gente viu bastante nossos companheiros serem assassinados, né? Então, eu fiz uma parte, era uma das lideranças, né, naquela época, só que nossos companheiros mais que foram assassinados. E eu não cheguei a acontecer isso comigo, por causa que eu tentei me esconder muitas vezes, né? Mato Grosso do Sul, não muito diferente de outros estados do Centro-Oeste, de outros estados, mas Centro-Oeste, a gente sabe que isso é muito concentrado, é o estado do agronegócio. Aqui a gente tem como prioridade a cana, o boi, a soja. Não são as pessoas. E nessas relações de poder, onde nós temos um estado muito extenso, onde as terras estão nas mãos de poucas pessoas. Então nós temos grandes agricultores, grandes proprietários de terra e muita gente sem terra. E aqui no estado, principalmente, os povos indígenas e especificamente os povos indígenas Guarani e Kaiowá são os que mais são afetados, principalmente os do sul do estado, porque o sul do estado é a região mais produtiva e é onde tem o maior número de terras indígenas. Nós somos visto um incômodo, né, para o nosso país, para os nossos governantes. Hoje nós somos incômodos, né, onde o agronegócio tem mais palavra, né, onde os tiros do agronegócio, né, o ataque deles vem direto de Brasília. Em 2005, a terra indígena Nhanderu-Marangatu foi demarcado, homologado, assinado por presidente, né, por presidente Lula. Só que o Gilmar Mendes, ele revogou. Quando ele revogou a demarcação, a homologação da terra indígena Nhanderu-Marangatu, ele assinou a sentença de morte dos líderes indígenas Guarani e Kaiowá. O que quer dizer reserva indígena? Área reservada para índios, sem consultar o índio, Kaiowá ou Guarani. Você, por favor, por acaso, você quer sair desse seu lugar, do seu habitat natural e ser jogado, né? Não. Fomos arrancados e jogados para as reservas. É uma área de abate, uma área de confinamento para a gente. A agricultura familiar, no meu ponto de vista, não deveria colocar agrotóxico. Por causa que esse daí que está acabando com a nossa saúde da mulher do campo. Por causa que lá ela não tem o conhecimento da saúde dela, do direito dela, de que maneira que ela deve manusear no trabalho, se proteger do câncer, da mama, do útero, né? E muitas vezes, ao mesmo tempo, ela não conhece os direitos sobre a violência. Quando tem um evento desse, quando tem uma reunião dentro da comunidade, eles não aceitam que a mulher participe na reunião. Por quê? Por causa que aquela mulher vai conhecer o seu valor, vai conhecer seu direito e vai começar a revidar ele, que não é o que ele pensa. Aí ele fala, você vai perder seu trabalho, você tem que limpar a casa, você tem que lavar roupa, você tem que cuidar dos teus filhos, enquanto que você vai lá escutar, conversar baboseira. E aí a mulher não vai. Arrasou. Será? Saiu bem? Nossa, saiu ótimo. Verdade, isso daqui, esse de hoje aqui, então eu vou levar para o resto da minha vida. E eu vou querer tirar uma foto com vocês. Claro. Claro.
Na cultura brasileira comum, existe a ideia de que o indígena só existe na aldeia. Mas nós estamos nas cidades, nós estamos no campo, nós estamos no Distrito Federal também, né? E em todos esses espaços nós sofremos muito preconceito, muita violência e continuamos lutando pelo reconhecimento de nossa cultura, de nossos territórios e de nossa identidade. O pistoleiro e a polícia civil chegou e derramou tudo de nós. E os homens passaram a mão nas meninas e algumas foram realmente violentadas, né, em 2001. E aquele dia é um dia assim, muito cruel para a gente, muito triste, né? Aí eles pegaram e algemaram os caciques, na época o meu pai estava vivo, e fizeram ele ajoelhar na nossa frente e urinaram na cara dele, né? E fizeram isso com a gente também. E assim a gente foi tudo amarrado e jogado na caçamba, depois as crianças também no ônibus, e fomos jogados para a beira da estrada. Aí, enquanto a gente ainda estava todo amarrado, eles queimaram nossas casas, né? Todos os pertences os poucos pertences que a gente tinha. Então, é assim um despejo. Estamos também numa situação de vulnerabilidade social tão grande, tão difícil, que é complicado você pedir a essas pessoas, como as que moram aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que estão sobrevivendo todo dia sem saber quando uma bala vai atravessar seu peito, né? Que elas se desloquem e alcancem, né? Que a gente saia desse conflito, atravesse o fogo, atravesse as balas, atravesse os assassinos e chegue batendo na porta das suas mansões, dos seus prédios, das suas televisões, das suas rádios, para que vocês possam nos ouvir. Em 2021, Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional de Haia por genocídio indígena. A acusação reúne uma série de decisões, decretos e leis que teriam causado o aumento do desmatamento, incêndios e atividades ilegais em terras indígenas. Campesinas gaúchas guerreiras sustentaram Rio Grande solitas, desdobrando-se em lides campeiras, foram Anas, Marias e Anitas. Então, atravessei a cidade tendo sangramento, quase desfalecendo de dor. Fui levada em uma viatura da polícia, pois eu não aguentava andar. Estava com medo de morrer. Já fazia mais de 3 horas que eu estava sangrando sem parar. E o sangramento foi aumentando. Naquela época, o nosso norte realmente era o sul, o Uruguai. O Uruguai tinha acabado de conquistar um casamento igualitário, a legalização da maconha e o direito ao aborto. A gente estava mesmo numa fronteira ali. Metade daquela praça tinha acesso ao aborto legal, do lado uruguaio, e a outra metade não, do lado brasileiro. Todo mundo conhece alguém que já fez aborto. No sul, a gente conheceu a Flávia. A Flávia atravessou a fronteira de Santana do Livramento para Rivera para poder comprar o medicamento numa farmácia. Mas o procedimento não funcionou e ela teve que recorrer a uma clínica, do lado brasileiro. Assim que a Flávia voltou para casa, ela começou a se sentir muito mal e dessa vez teve que procurar um hospital. Lá, além de sofrer discriminação da equipe médica, ela descobriu que o procedimento feito na clínica tinha deixado várias sequelas. Ela teve o intestino perfurado
e não pôde mais engravidar. Psicologicamente ainda eu tenho, não consegui ainda superar, mas não porque eu tenha me arrependido, só pela situação das mulheres terem sofrido, né? Sofrer essa violência, porque se tivesse a questão de um aborto seguro, talvez eu não tivesse passado por todo esse processo. Ainda tinha muito chão pela frente. As uruguaias contaram que existe uma grande brecha na lei, chamada objeção de consciência. Ela permite que os médicos se recusem a fazer aborto, por questões filosóficas, morais ou espirituais. Na prática, abortar continua sendo um estigma, tanto para as mulheres quanto para os médicos. En los principios generales de la ley se establece el valor social de la maternidad y si bien reconoce los derechos sexuales y reproductivos establecidos por la Ley de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el espíritu de la ley es que las mujeres continúen con su embarazo y desestimular la práctica del aborto. Por ejemplo, un índice de éxito de la implementación de la ley para el Ministerio de Salud Pública es el porcentaje de mujeres que luego de la consulta con este equipo multidisciplinario continúan con su embarazo. Ese es un indicador de éxito. Pepeca, xixeca, xerereca, pepe, toda aquela coisa, checa, xana. O que é isso? Me digam o que é uma pepeca, sem ser a vagina. Pepeca. Me traduz? Não existe. Pau. O que é pau? A nossa vagina ou não é nada, ou é uma coisa nojenta, gelada, que pula, que escapa. E o tesourinho é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que conquistar, a gente tem que guardar, tem que esconder, né? É só meu. Porque a culpa é da mulher que abortou. Cadê o homem que engravidou? Porque a culpa é da mulher que abortou. Cadê o homem que engravidou? Vocês já viram alguma coisa desse tipo acontecendo aqui na cidade? Uma marcha só de mulheres? E o que vocês estão achando? Eu estou achando ótimo. Tem que defender as mulheres. Socorristas en Red, somos una organización de mujeres feministas, una red de organizaciones feministas que estamos a lo largo de toda Argentina y lo que hacemos es acompañar a mujeres que deciden abortar. Le damos esa información y después les damos un teléfono y hay una guardia activa, o sea que durante el tiempo que las mujeres están haciéndose el aborto nos preguntan, nos consultan y nosotras las acompañamos. Además de dar la información, lo que hacemos es acompañarlas de manera feminista, es decir, acompañarlas, estarlas en sus dudas y intentar que en ese proceso ellas recuperen su autonomía. Nuestro objetivo es ese, digamos. Además de darle la información segura para que no corra ningún tipo de riesgo,
es acompañarlas en reforzar su autonomía. Creemos que es la tarea feminista de Socorristas San Roque. Hoje você é a favor do direito ao aborto? Sou a favor. Em alguns casos. Não vou te dizer que seja a favor, assim, que pegue, faça um filho e jogue numa lata de lixo, entendeu? Mas eu acho que tem que ter... A mulher, ela tem que respeitar o corpo, entendeu? Então, quanto a estupro, coisas assim, eu sou a favor do aborto. Claro, a culpa é minha, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu quiser não abortar, não aborto. Não tem que ninguém mandar no meu corpo. Principalmente se estará sem vergonha que estupra as mulheres, bate o filho. Aí a mulher se é obrigada a ficar com aquela criança daquele bandido. Espaço, né? Nós, mulheres negras, precisamos ainda lutar cada vez mais, né, para que o espaço público e comercial sejamos vistas. Que não é possível as mulheres negras, que têm negras lindas, né, escondidas dentro de um comércio limpando piso. Eu acho que essa era terminou. Muito doidinha essa câmera aí. Eu acho que o nosso grande desafio é resistir, porque numa sociedade patriarcal, não se relacionar com homens é uma grande resistência, é uma puta resistência na real. E mesmo que não seja diretamente, a gente não seja diretamente afetada pela questão do aborto, a gente tem que apoiar as companheiras de qualquer jeito. E você acha que o conservadorismo hoje está maior do que há um tempo atrás ou está igual? Eu acho que a esquerda cresceu muito e eu acho que as minorias estão tendo voz e estão falando por elas e isso gera uma reação. Eu não sei se ele está crescendo ou se ele está aparecendo mais, porque justamente a gente está falando agora e eles estão tendo que atacar a gente mais diretamente. Então eu acho que não está crescendo, mas a gente tem que ter uma ofensiva maior, porque eles estão vendo que a gente está aqui. Em dezembro de 2020, depois de 15 anos da criação da campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, a Argentina conquistou a legalização. O contexto aqui na Paraíba para as mulheres é muito difícil. Assim, é um estado que é muito violento para as mulheres e não somente casos de estupro, mas também estupro seguido de assassinato, né? Vai ser importante para a gente estar na rua, para a gente estar denunciando e também para chamar outras mulheres a se envolverem na luta, né? Porque assim, todo mundo ficou escandalizado com esses crimes que aconteceram recentemente aqui na Paraíba. Mas eu acho que a gente vai dar como é que se organiza, né? Como é que enfrenta tudo isso. Na Paraíba, a gente conheceu a Angineide, agricultora do município de Queimadas, que estava lá por conta da filha, Analice, uma jovem de 16 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada em 2012. Analice voltava da escola quando desapareceu. Angineide e a família se juntaram com organizações da região para procurá-la. Depois de 48 dias sem resposta, decidiram criar o Comitê Analice. Enquanto o comitê continuava as buscas, o assassino tentava fazer mais uma vítima, Antônia. Felizmente, Antônia conseguiu sobreviver. E quando o comitê ficou sabendo do caso, correu atrás, porque as histórias eram muito parecidas. O assassino foi identificado e 8 dias depois foi preso. Em menos de meia hora preso, ele confessou onde estava enterrado Analice. Depois disso, o comitê resolveu permanecer aberto para continuar pedindo justiça
e para acompanhar outros casos de violência. E a gente busca que as mulheres tenham mais igualdade, tenham mais respeito, que as mulheres não sejam violentadas, que as mulheres tenham o direito de sair no final de semana, de ter pelo menos tranquilidade no final de semana, o seu descanso, que a gente sabe que nós, como mulheres, precisamos. Então a gente luta a cada dia também por igualdade. Obrigada, Zineide. Todo mundo quer esses dados, mas a gente não tem esses dados. Quem pode ter uma noção é a Lila, do Centro de Referência. Algum dado. Tu tem algum dado, Lila? Não, até de assassinato, né? Que é de assassinato. Até março era 34. Então, esse ano? Não, até março desse ano era 34 assassinatos. É porque é isso, é a maior dificuldade desses dados. Porque não existe nenhum órgão assim, que faça esse, vamos dizer assim, esse acompanhamento do número oficial. Existe a polícia, mas aí é a segurança pública. Mas aí é a maior coisa para divulgar esses dados. E ser lésbica aqui é bem complicado, né? Porque a gente sofre todo tipo de ataque, tanto ataque lesbofóbico quanto ataque machista. Você tá na rua com a sua outra companheira, a gente é sempre fetichizada, os homens sempre ficam achando que a gente tá ficando, tá juntas pra fazer tesão a ele, né? Eu tenho uma coisa que todo canto que eu falo eu digo que eu sou sapatão. Se eu tô numa reunião de escola, eu digo que eu sou sapatão. Eu acho importante pela questão da nossa visibilidade, né? Se a gente cala, a gente visibiliza a gente e as companheiras. Então é de extrema importância a gente se põe em todos os espaços, como mulheres lésbicas ou bissexuais. Na minha época, que eu passava por violência, não existia esse movimento. Se existia, eu não estava por dentro, porque eu era uma pessoa que vivia dentro de casa, eu não trabalhava, não saía, tinha o direito a participar das coisas no mundo, conhecer o mundo, conhecer lá fora. Graças a Deus hoje estou livre, estou um pássaro voando, participando da marcha mais uma vez. Esta é a segunda vez que eu estou participando. E me sinto muito honrada. Nunca pensei na minha vida em estar participando de uma coisa tão boa, tão linda como essa. Estou aqui livre, mas eu chorava, viu? O movimento feminista em Cajazeiras, ele surge há muito tempo atrás, há umas décadas atrás. Sim. Teve outras não. Outras mulheres já fizeram. Outras mulheres foram pioneiras no feminismo em Cajazeiras. A cidade ainda é muito patriarcal, então enquanto marchas feministas estão lutando por coisas já na frente, a gente ainda tem que se preocupar em desconstruir pensamentos para poder fazer alguma coisa de fato. Ainda está muito forte lá a ideia de que os homens são donos das mulheres ou podem, ou têm poderes sobre elas, sobre o corpo delas, sobre o desejo delas, sobre a vida delas de um modo geral, trabalho, família, tudo. E aí por isso é uma bandeira muito forte lá a questão da violência. Você vê que uma mulher apanha, que uma mulher é espancada, que uma mulher é morta. E você vê que as pessoas nas ruas, elas falam... mas ela também pediu, né? Ela sabia que tinha um marido violento, por que ela saiu de casa? Você acha isso um absurdo. Então, assim, você acha isso um absurdo num lugar que todo mundo acha isso natural. Que a violência contra a mulher é naturalizada. Então, quando você bate com essa ideia... E você pensa, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma mulher tenha que morrer, tenha que ser violentada, porque ela decidiu sair da casa dela no horário que ela queria. E embora seja diferente a nossa realidade urbana da realidade rural delas, por mais que sejam diferentes, é violência contra a mulher e a gente sente, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Um mês depois que a gente esteve lá, em agosto de 2015, o vaqueiro Leônio Barbosa de Arruda, de 24 anos, foi condenado em júri popular a 34 anos e 4 meses de prisão pelos crimes contra Analice. Em novembro daquele mesmo ano, ele foi condenado a mais 19 anos de prisão pelos crimes contra Antônia.
Estado brasileiro não ter equipamentos o suficiente para atender nossas demandas também é uma violência, é parte do machismo institucional, e fazer com que esses equipamentos, além de ser ampliados, compreendam também essas outras dimensões de violência que nos afetam, que afetam o nosso psicológico, que desencadeiam doenças, etc. Então a delegacia precisa estar aberta a todo momento para que as mulheres denunciem, porque a gente sabe que quando uma mulher acaba tendo que se dirigir para uma delegacia comum, o que ocorre é que muitas vezes elas são coagidas a retirar a denúncia pelos próprios policiais. E isso faz com que a impunidade continue aí e essas mulheres também continuem em situação de violência. E nesse momento, nós estamos nos dirigindo à Delegacia de Mulheres para pedir, para exigir que a delegacia tenha atendimento 24 horas às mulheres vítimas de violência. Não tem que sentir medo, né? Por aqui ser uma região onde os índices de violência às mulheres é gritantes, né? Não tem que ser o medo que tem que tomar conta das nossas vidas, pelo contrário. A gente precisa encontrar alternativas, empoderar essas mulheres, ter espaços como esse de mulheres para a gente conversar entre nós e umas às outras, né? A gente começar a se fortalecer. Dá e água pra beber, não é sede, não é nada, tenho muita fé em Deus, quando eu vou apertar. Nós organizamos aqui na região do Cariri mais de 15 conselhos dos direitos das mulheres, organizamos o Fórum de Mulheres da região do Cariri, tudo no combate, na luta e no combate à violência praticada sobre as nossas mulheres, visto que a região do Cariri é uma das regiões onde mais se mata mulher, é a terceira região do Nordeste onde mais se mata mulher. E isso nos indigna, isso nos faz um chamamento para que a luta seja todos os dias. Nosso lugar não é no fogo ou no fogão. A nossa chama é o fogo da revolução. Literalmente, foi eu chegar da ação, cheguei de madrugada em casa, porque eu precisava trabalhar no outro dia. E antes de trabalhar, eu passei no salão, tinha o cabelo alisado, grande assim. E fui no salão e cortei o cabelo. E o cabeleireiro, não, aqui, eu não, pode cortar. Ele, não, aqui, pode cortar. E a minha irmã não acreditando. E eu tinha dito pra minha mãe, eu vou cortar o cabelo, e ninguém acreditava que era cortar o cabelo. A ideia de cortar o cabelo era cortar muito curto pra tirar toda a química do cabelo e assumir meus cachos, assumir minha negritude a partir do Encontro Internacional da Marcha. E aí eu saí do salão, já botei a liga e me senti nas pessoas mais lindas do mundo e as pessoas em choque olhando. E nós não aceitamos o controle do capitalismo sobre os nossos territórios, sejam expulsando nós de nossas terras, ou sejam querendo controlar o nosso corpo a partir da violência ou do estupro. Nós queremos convidar agora as pessoas para ir para Mossoró já a partir de hoje à noite, para se juntar no encerramento da 4ª Ação Internacional, onde nós vamos dizer para o mundo que nós construímos resistência
Bom dia, mulherada. Hoje o programa Espaço Lilás está acontecendo aqui do Grupo Mulheres em Ação, embaixo do círculo, é isso, Luiziane Plúvia? Hoje o programa é especial, referente à 4ª Ação Internacional da Marcha das Mulheres, que vai estar acontecendo de 15 a 17 de outubro, Ceará, Mossoró, Barbalha, não é isso, Plúvia? Então, hoje o programa é especial aqui do Grupo Mulheres em Ação. E dá um bom dia para você que está na sintonia da 98.7 e para a mulherada que está aqui de parte do Ciro. Então, bom dia, mulherada! Bom dia! Eita, que o negócio está animado, então eu queria dar um bom dia, desejar um bom dia especial a você que está na sintonia da 98.7, acompanhando o programa Espaço Lilás e pela primeira vez, depois desses anos todos de Espaço Lilás, um programa ao vivo. Quando a gente chegou no Rio Grande do Norte, deu para entender direitinho por que a ação terminava ali. Foi onde a gente viu o feminismo enraizado no cotidiano das mulheres, do quintal ao mar. Em Mossoró, a gente se dividiu em 3, para conhecer as lutas das mulheres nos territórios vizinhos. A gente foi para Patu, Upanema e Tibau e Grossos. Jatobá foi o primeiro quilombo a conquistar o direito à terra no Rio Grande do Norte. Assim como em todos os lugares que a gente visitou, em Jatobá as mulheres também estavam na linha de frente dessa luta. Viemos celebrar a festa dos pobres com alegria, com os negros da Irmandade, do povo da Romaria, o Salve São Benedito, o Santo Padroeiro, viva São Benedito, o Santo Conselheiro. Olha, o território, para conseguir, foi uma luta de 10 anos, foi uma história. Mas também, durante esses 10 anos, nós tivemos umas conquistas. Foram mudando os olhares das pessoas, foram mudando o nosso modo de viver, foram mudando, muitas mudanças lá para cá vem passando. Muitas mudanças. Eu observava alguém dizia assim, olha, antes era todo mundo a pé, ou era todo mundo de bicicleta, hoje já vê só via moto, né? Alguém disse isso aqui hoje, eu só vejo moto passando. As mulheres do semiárido nos ensinaram que o solo da sua terra é tão fértil que basta uma gotinha de água para fazer uma planta germinar. É por isso que em Upanema elas passaram a usar um sistema de filtros, que reaproveita a água das casas para molhar a horta. E assim, elas plantam alimentos sem veneno no quintal e depois vendem nas feiras, lá em Mossoró. E é desse jeito que elas vão conseguindo ter uma renda própria e a sua autonomia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Raimunda, moro no São Grego, sou evangélica. É um prazer imenso eu estar aqui com vocês nessa caminhada. Pisadeiro, quem não pode faz mulher, nossa é formigueiro. 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 Tchau! No município de Grossos, a gente conheceu a Associação de Marisqueiras e em Tibau, as pescadoras, agricultoras e artesãs. Foi muito difícil a gente articular as mulheres, pois algumas mulheres em Tibau tinham a ideia que a marcha só ia para lá quem era sapatão. E era tão difícil falar da marcha em Tibau. O que é que aquela ruma de mulher vai fazer ali? Se é mulher se beijando com mulher, um bocado de mulher sapatão. E aí eu dizia assim, me diga uma coisa, o que é sapatão para você? Eu caso 40.
Realmente eu tinha vergonha até de dizer meu nome. Eu me escondia. Eu não dizia meu nome a ninguém. Muitas pessoas me conhecem até por outro nome. Aí eu digo que eu me encontrei, virei mulher de verdade. Que aí eu tive força para enfrentar as coisas que vinha pela frente, que foi onde eu entrei na questão da luta da terra aqui, junto com o pessoal, né, que já está aqui há mais tempo. Elas estavam lutando pela mesma causa que a Penha no Rio, o direito de continuar vivendo em suas comunidades. Mas ali, a ameaça não eram as grandes plantações de soja, como no Tocantins e no Mato Grosso do Sul, e nem as mineradoras, como em Minas Gerais, mas sim o parque eólico, que supostamente ia trazer energia limpa. Embora eles julguem a energia limpa, mas a gente sabe que não é tão limpa assim. Que no momento que você destrói um espaço, proíbe a circulação dos próprios moradores para poder botar uma torre, tirando a passagem, a facilitação e melhoramento do espaço alternativo, eu acho que você não está tão limpo assim. A luta pela terra no mundo sempre existiu, né? Desde o tempo de Jesus Cristo. Se a gente for ver a luta do povo dos hebreus, quem está assistindo agora os 10 mandamentos pode... E quem também lê a Bíblia sabe da luta que foi do povo dos hebreus para chegar à terra prometida. Então a terra é símbolo de vida, a terra é símbolo de poder. Sempre foi, porque é da terra que se tira a sobrevivência. Eles queriam tomar a maior área do fluxo de turismo da cidade, ou seja, queriam acabar com a maior fonte de renda, que é o turismo, uma das maiores fontes de renda, que é o turismo de Galinhos. Mas graças a Deus nós conseguimos, e vocês também, não desistam não. Vão lá, persistam, vão aonde quiser que ir. E vocês vão conseguir que nem a gente conseguiu. Não é bom não os momentos que a gente passa. É difícil, mas a gente tem que lutar. Na luta que a gente está, a gente vence, porque Deus é bom e vai ajudar todas as vocês aqui. Vocês vão conseguir. Quatro anos depois, nosso país era outro. E o nosso filme ganhou uma nova dimensão. A tempestade chegou, e o grito daquelas mulheres era um alerta. Da última edição da marcha para cá, muita coisa mudou. Em 2015, nós tivemos um encontro das mulheres com Dilma, por exemplo, e esse ano, logo depois do golpe, que se aprofundou aí em 2016, nós temos um governo ilegítimo, um governo fascista que massacra no dia a dia a vida das mulheres. Então lutaremos e continuaremos firmes até Bolsonaro sair e levar todos os seus juntos.
Essa marcha, ela vai fortalecer a nossa luta também em defesa da Amazônia, dos bens comuns. A gente percebe uma ofensiva desse governo, né, a favor do agronegócio, dos grandes interesses das transnacionais sobre a Amazônia também. E vai fortalecer o movimento também para enfrentar os interesses internacionais na nossa região. Há 5 anos atrás, a gente estava aqui nessa esplanada gritando: ele não, nós viemos derrubar a cabeça de Eduardo Cunha. Pode parecer que a gente foi derrotada, mas a gente não foi derrotada. A gente está vivendo grandes retrocessos, mas a gente também está vivendo uma luta muito forte de resistência nos territórios. A gente está mudando de patamar de luta. É isso que está acontecendo com essa Marcha das Margaridas. Nós somos muitas mulheres aqui. Nós somos muitas mulheres que permaneceram nas suas casas, mas estão conectadas com a gente aqui, estão fazendo luta no território. Nós, Margarida, do Campo da Floresta das Águas, o que trazemos para a sociedade é nossa experiência de luta e de vida como forma de organização da sociedade. Sempre que as coisas parecem sem saída, eu penso na Lourdes, na Angineide, na Valdelice, na Aica, em tantas mulheres que a gente cruzou nessa estrada. O horizonte pelo que elas lutavam hoje parece um sonho distante. Mas parece que o único caminho possível é o que elas nos ensinaram a percorrer. As resistências que aquelas mulheres constroem todos os dias nos seus corpos e nos seus pedacinhos de chão são o único caminho possível para a vida que vale a pena ser vivida. Na nossa cultura, Kaiowá, a gente não pode matar a formiga, né? É o espírito da terra, né? Para nós. Então, é um significado muito forte, né? Que ela sozinha pode ser esmagada, né? Mas tudo junto, ele faz correr, né? A cobra faz correr, o gavião faz correr os bichos maiores, né? Então, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, dar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Sem a mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo os movimentos populares, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Fora Bolsonaro!